Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. O nosso entrevistado é uma enciclopédia viva da história potiguar dos últimos 60 anos, seja no campo empresarial, seja na política. Ex-vereador, empresário de comunicação. Vamos conversar com Filinto Rodrigues. Filinto, bom dia, satisfação recebê-lo aqui no Cara a Cara. Bom dia, muito obrigado. Colocando o exagero à parte, tudo muito bem. Filinto, vamos lá no início, né? Você saiu de Macau, recém-nascido, chegou em Natal, né? Adolescente inquieto, estudou no Marista, no Colégio Ateneu. Vamos começar pela parte que você conheceu o vice-presidente da República, Café Filho. Como foi esse encontro com Café Filho? Foi astucioso? Não, eu morava na rua Pudi e numa manhã, eu ao sair de casa, do outro lado da rua, na calçada, ia passando aquele senhor bem vestido, de paletó e gravata. Eu reconheci que era o vice-presidente Café Filho. Como eu e mais alguns amigos tínhamos a ideia de produzir um filme sobre delinquência juvenil, chamado Filho da Rua, eu digo, é a oportunidade, eu vou conversar, vou procurar o vice-presidente, ver se ele apoia, se ele ajuda. Atravessei a rua, fui até ele, conversei, ele foi muito simpático comigo, eu disse a ele, presidente, nós estamos com essa ideia, eu gostaria de contar com a sua ajuda. Ele disse, pois não, eu ajudo. Eu vou lhe arranjar você vai se deslocar para o Rio, eu vou lhe levar para o Rio. 2 semanas depois, fui para o Rio de Janeiro, cheguei lá, ele encaminhou as coisas, foi muito... Ele viabilizou sua ida? Tudo, viabilizou a ida, só não pagou hospedagem porque eu não pedi, aí era demais. Mas fiquei hospedado num hotel próximo ao Palácio do Catete, que era a sede do governo federal. Aí, nesse meio tempo, Getúlio suicida-se, eu estava no Rio de Janeiro. Getúlio suicidou-se, ele assumiu a presidência. E eu mantive, os assessores dele, de vice-presidente, grande parte eram os mesmos assessores de presidente. E aí, então, eu mantive com ele o diálogo, a presença. Teve a oportunidade de garoto, moleque ainda, almoçar com o presidente da República no Palácio do Catete. Você, muito novo, frequentava o Palácio do Catete e presenciou, estava no Rio de Janeiro no dia que Getúlio Vargas deu fim à vida. E o Potiguar Café Filho assume a presidência da República. E teve esse privilégio de almoçar com ele no Catete. Mas eu era conterrâneo, eu era muito novo, quer dizer, aquilo não foi por talento meu, nem nada especial, não. Tratava-se de uma pessoa jovem do Rio Grande do Norte e o presidente foi e convidou. Diz que ele era muito simples, né? Muito simples. Extremamente simples. E morreu pobre, né? É isso que eu ia dizer a você. Um detalhe, quando um ex-presidente da República, nessa política atual, deixa a presidência da República e não tem condições de sobrevivência, isso aí parece uma coisa absurda, né? Carlos Lacerda é que deu a ele um emprego no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro para a sobrevivência de Café Filho. E a gente resgata muito pouco o Café Filho. Amigo, eu tenho dito isso no meu programa na Rádio 98. Nós deveríamos ter um monumento ao café, com dados a respeito da vida dele, e levar lá crianças, estudantes, para tomarem conhecimento. Foi o único norte-rio-grandense que foi presidente da República. Nós não temos um museu insignificante e inexpressivo. Eu já fiz apelos a vários governadores, a vários prefeitos, mas infelizmente fica só no apelo. O Museu Café Filho fica no centro da cidade, na casa na esquina, ali próximo à Assembleia Legislativa. E praticamente não tem visita nenhuma. Não, praticamente não tem. Inclusive precisou várias vezes de ajuda para ser reparado de tão mal cuidado. Mal cuidado, invadiram, certa vez, um dia desse invadiram, eu acho que eu vi qualquer coisa no jornal. Filinto, onde é que aparece a política na sua vida? Bom, eu aos 21 anos, que era a idade mínima, eu tinha saído de política de estudantes, a APE, Associação Potiguar de Estudantes. Você estava no Ateneu, né? No Ateneu, eu estudei 7 de setembro, Ateneu e Marista. O Ateneu era a melhor escola de fato, Filinto? Era boa escola. Eu não posso mensurar aqui qual seria a melhor, mas boa escola. Então, aos 21 anos, eu vinha vindo de política estudantil e me empolguei pela política e me candidatei. Parecia ser um sonho impossível, porque eu era muito novo. O partido que eu escolhi foi a UDN, dos grandes caciques do Estado, que eu tinha ligação com o Djalma Marinho, eu era muito amigo de Márcio Marinho, filho de Djalma Marinho, e então fui para a UDN. Nessa época a radicalização já era grande? Aprofundou-se um pouco para diante, que eu já chego e lhe digo. Aí então eu saí candidato, numa legenda impossível, pelos nomes fortes que tinha, mas eu me elegi, surpreendentemente, colocando em primeiro e segundo suplente figuras notáveis, que eu não vou nominá-los, da política do Estado. Você elegeu vereador de Natal? Natal, sim, aos 21 anos. Pela UDN? Pela União Democrática. E depois se reelegeu. Reelegi-me também, depois. E aí a política entra na sua vida. Surge a sua ligação com Dinarte quando? Já que você se transformou numa pessoa ligada a Djalma e depois a Dinarte Marins.
Aos dois. Dinarte, como eu perdi meu pai, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos quando meu pai morreu, eu precisava de um aconselhamento de uma pessoa experiente que eu confiasse. E esse aconselhamento vinha muito de Dinarte Mariz. O senador Dinarte foi um grande amigo meu, uma pessoa que marcou muito a minha vida, me deu oportunidades. Foi graças a uma indicação do então senador Dinarte Mariz que eu fui nomeado diretor do Ministério da Educação do Serviço Nacional de Teatro, que é um serviço de âmbito nacional. Você foi diretor do Serviço Nacional de Teatro, que hoje não existe mais essa nomenclatura, mas é um cargo de destaque, e naquela época era um cargo muito importante. Não digo muito, mas tinha importância dentro da cultura. E depois o seguinte, Bruno, um fato curioso, eu fui nomeado, perceba bem, o Serviço de Teatro cuidava da política do teatro brasileiro. Eu fui nomeado pelo governo da Revolução. Eu tive uma oposição enorme contra mim. Como eu era novo, você sabe que o novo é impetuoso, eu ia à Assembleia, discutia, e isso me deu uma presença a despeito de eu não ser uma pessoa especializada em teatro e não ser de teatro. Eu me caracterizaria como um gerente, como uma pessoa que estava ali para produzir. Nós fizemos uma administração, modéstia à parte, bem razoável. Eu fui a Paris e assinei convênio com a Unesco. Fui a Portugal, assinei convênio também a nível de teatro do Brasil e consegui. Nós tínhamos uma deficiência de publicação de textos brasileiros. Eu mandei levantar, eu tinha uma assessoria muito boa, levantamos os textos, eu consegui o patrocínio da Shell do Brasil e nós fizemos a edição de mais de 70 textos de autores brasileiros desconhecidos. E um detalhe, eu consegui que a Shell patrocinasse e peguei um avião do Rio de Janeiro, vim a Natal, falei com o senhor Valfredo, que era governador, e fiz os livros todos aqui na República. E foi na sugestão no Serviço de Teatro Nacional que climatizou o Teatro Alberto Maranhão. Fui eu quem deu. Até hoje isso é relembrado. Foi a minha administração que deu os recursos para climatizar o Teatro Alberto Maranhão. Que era no calorzão, literalmente. Era, exatamente. E, Filinto, você se elege vereador, se reelege, passa a ser uma pessoa de confiança de Dinarte e começa a se envolver na costura política do Rio Grande do Norte, não é? Quando é que você assume um partido de fato? Já nos anos 70? Não, tempo depois. É que eu participava ativamente, eu ia para o interior, mesmo vereador em Natal, eu participava no interior porque eu gostava muito de política. Tem que reconhecer isso, eu gostava demais de política. Participei muito. E com o passar do tempo, surgiu a oportunidade, eu recebi uma ligação de Ivete Vargas, que era sobrinha de Getúlio e que era a presidente do PTB Nacional, me convidando para restabelecer no Rio Grande do Norte o PTB, que tinha sido de Clóvis Mota, tinha tido uma participação. E recriamos o PTB. Eu fui o presidente daqui e, por delegação dos companheiros a nível nacional, fui vice-presidente nacional, mesmo sem mandato. Eu fui vice-presidente nacional do PTB. Foi nessa época que você jogou uma bomba na casa do governador Luiz Alves? Nessa época de radicalização? Não foi não. Foi na época da radicalização, nós fomos ao aeroporto esperar Dinarte e uma comitiva. Ele, senador, vindo de Brasília. E entrando aqui em Natal, passamos, o governador Aloysio morava na Hermes da Fonseca. Passamos em frente à residência dele. E haviam jogado bombas, e como as pessoas não eram reconhecidas, rotularam a mim como partido. Eu não podia colocar, porque eu estava dirigindo, mas partia como se nós tivéssemos partido do meu carro as bombas que jogaram na casa do governador. Não foi, se tivesse sido, eu diria. Vinha comigo também Eugênio Neto, que era uma pessoa, um grande amigo meu, mas extremamente radical. Contra Luiz também. Também contra Luiz. Somou isso tudo e pareceu que as bombas tinham sido saídas do meu carro e, na realidade, não foram saídas do meu carro. E prenderam o seu carro? Prenderam meu carro. Prenderam. Eu fiquei sem carro durante alguns dias. Vamos continuar falando da política. Você no PTB, você dinartista, passa a ter uma ligação com José Agripino, Tarcísio José Agripino. E veio ser secretário de Indústria e Comércio no primeiro governo de José Agripino, de 82, 83 a 86. Né? O que é que se recorda dessa época, Felipe? Não, foi muito rápida a minha participação como secretário. Eu não teria nada aqui, a não ser o convencional, não teria nada a destacar, não. Mas continuou com proximidade política ou depois se afastou? Não, eu fui e sou amigo de José Agripino, gosto muito de José Agripino. Aliás, quero lhe registrar que, graças a Deus, dos políticos do Estado,
eu me dou com todos eles. Sou muito amigo de Garibaldi, prestei uma homenagem a Garibaldi a semana passada, que foi o aniversário dele. Eu prestei uma homenagem a ele. Acho que o Rio Grande do Norte, sem demérito dos que assumiram, perde três grandes articuladores. Perdemos Henrique. Henrique tinha uma articulação em favor do... Henrique Eduardo Alves tinha uma articulação em favor do Rio Grande do Norte que você não pode nem imaginar. Hoje, infelizmente, nós temos neófitos, são pessoas bem intencionadas, eu acredito, mas sem penetração em Brasília, o que dificulta muito a participação e o acionamento da máquina federal. Sua ligação com a ex-governadora Vilma veio dessa época de Dinarte, da convivência com Lavoisier, com Zé Agripino, com Dinarte? Lavoisier é um grande amigo meu, sempre foi. Fizemos algumas viagens juntos, porque durante um período, eu e minha família, minha mãe, meus irmãos, nós saímos daqui, pegávamos um avião, íamos para a Europa, depois outras vezes para os Estados Unidos, e Lavoisier sempre nos acompanhou. Eu tenho por Lavoisier uma admiração e uma amizade muito profundas. Algum dissabor da época que passou pela política, Filinto? Olha, eu prefiro arquivar os dissabores, prefiro me lembrar das coisas positivas, boas e agradáveis. Eugênio Neto, você citou Eugênio Neto. Você, em certo momento, você comprou de Dinarte a Nordeste FM, não é? E você chegou a ter, naquela época, o programa mais polêmico de análise política. Eu não sei, não me recordo, mas a gente fazia parte com você desse programa, não fazia? Não, ele não fazia Mas parte. ele era da Nordeste. Ele era da Nordeste, ele trabalhou com a gente. E vocês batiam muito nos alvos, né? Veja bem, a política era extremamente radical. E era impossível você fazer um programa político sem entrar um pouco. Eu sempre fui contra a radicalização, mesmo jovem. Hoje nem se fala. O jovem é muito movido pelo impulso, né? Mas mesmo assim eu me policiava muito. Tanto que a Aloysio... Nessa época era no centro, a Nordeste ainda? Quando eu adquiri, ainda era no centro, ali na rua... No cinema, em cima do cinema? Em cima do cinema, exatamente. Como foi essa aquisição da Nordeste? Como é que Filinto adentrou dentro da comunicação? Eu morava no Rio de Janeiro, mas nunca perdi o vínculo com o Rio Grande do Norte e com o Natal. E tomei conhecimento que a Aloysio, por dificuldades financeiras, ia colocar a tribuna à venda. Como eu disse a você, eu sempre recorri ao senador Dinarte para me aconselhar. Eu sou uma pessoa que eu estimava e tinha respeito e ele me atendia muito bem. Aí Dinarte passava a semana em Brasília, vinha na sexta-feira para o Rio, passava sábado, domingo, voltava segunda. No sábado eu fui para a casa dele. Cheguei lá, conversar com ele, senador, eu vim conversar com o senhor, me pediu um conselho, senhor. Eu soube que a tribuna vai ser vendida e tal, e eu estava pensando em comprar. Sozinho ou tinha mais? Não, eu tinha um certo respaldo. Eu ia comprar, evidentemente, teoricamente falando, não seria um pagamento integral. Era uma parte que eu tinha e depois... E assumiria o passivo. Aí ele disse, eu tenho um negócio melhor para você, Filinto. Aí eu disse, o que é, senador? Eu tenho uma Rádio Nordeste. Por que você não me compra a Rádio Nordeste? Eu fui com o objetivo da tribuna. Aí, de repente, isso era um sábado. O senador, deixa eu pensar, eu volto aqui amanhã. Aí fui para cá, pensei, liguei para uns amigos aqui, liguei para João Uraí, que era uma pessoa muito conhecida, liguei para Everaldo, que era uma pessoa muito conhecida aqui também. Everaldo Pociúncula? Everaldo Gomes Pociúncula. Aí, no domingo fui lá. Senador... Isso no final dos anos 70, né? Sim. Meados. Não me pegue para retroagir no tempo que eu me perco. Aí, então, eu fui e cheguei lá. Digo, senador, eu ainda estou em dúvida. Não, está aqui. Já fiz o esquema de pagamento. Aí mostrou. Vamos fazer o seguinte, segura aí o esquema de pagamento, nós vamos chamar um intervalo. Você me paga depois. Na volta do intervalo, o Filipe vai dizer como adquiriu o Nordeste FM e como a transformou hoje nos maiores grupos de rádio do Rio Grande do Norte. A gente volta já. Estamos voltando com o Cara a Cara com BG deste sábado, conversando com o empresário da comunicação, Filinto Rodrigues. Quando chamamos o intervalo, ele estava dizendo como é que Dinarte propôs ele pagar a Nordeste FM, que até então era uma das principais rádios da capital, da Grande Natal, que disputava a liderança com a Cabugi, com a Rádio Poti. Filinto, como é que você conseguiu pagar a Nordeste? Menino saiu pobre lá de Macau, né? Perdeu o pai cedo, virou o filho mais velho. Impossível conhecer o presidente da República, almoçou com ele no catete, presenciou o catete, transitou, se elegeu vereador, participou pelo... E aí chega para ser empresário de comunicação também em cima da astúcia. Como é que você conseguiu pagar a Dinarte da Nordeste FM? Não, eu tinha uma reserva, o esquema que ele fez era perfeitamente execuível, só havia a dúvida
porque eu queria a mídia impressa. Você já tinha tido alguma experiência com comunicação até então? Tinha. Quando eu fui estudante, eu tinha um jornal chamado Centelha, editado por mim, esse jornal. É uma coisa muito embrionária, muito pequena, mas eu tinha experiência, eu gostava da comunicação. Aí, diante dessa oferta de Natal, eu aceitei. A rádio estava em dificuldades aqui, não estava operando com 10 quilowatt, operava com 5. Então, eu vim para Natal, administrei, assumi e deu certo. Paguei integralmente e deu tudo certo. E aí você botou a rádio muito para política. De nada já mantinha Não, a rádio tinha vínculos políticos, evidentemente. Eu procurei trazer a política sem uma opção partidária. Eu sempre fiz isso, porque não adianta. Se você faz opção partidária na comunicação, você agrada muito um grupo, mas desagrada os outros. O que eu fiz? Eu tinha minha posição, eu nunca neguei fogo, vamos dizer assim, eu sempre fui dinarquista, mas a rádio tinha um equilíbrio. Fazíamos uma oposição com equilíbrio. Ô, Filipe, a radicalização de fato era muito grande? Muito grande, a maior da minha vida. Até de ter ameaças pessoais? Tudo que você possa imaginar. Era um negócio, foi um clima terrível. Existia perseguição? Existia, só existia. Só existia. Eu vou lhe contar um fato. Quando eu tive a ideia de fazer um monumento ao presidente Kennedy, porque Kennedy foi assassinado, e o assassinato comoveu o mundo. E Natal também estava nisso aí. Você trouxe Roberto Kennedy para Natal? Chego lá. Aí então eu fui motivado a fazer uma homenagem a Kennedy. Digo, vou fazer um busto de Kennedy e colocar aqui em Natal. Vou escolher o local e tal. Aí peguei Everaldo Gomes, era assessor de Aloysio, que era governador. Aí Everaldo me trouxe um recado de Aloysio. Veja a radicalização. Diga, Filinto, que o Estado não dá um centavo para o monumento. Ele disse, diga ao Aloysio que eu não preciso de um centavo do Estado. Aí, Bruno, eu fui em todos os colégios de Natal. Eu ia num dia, contava que íamos fazer o monumento e que precisava da participação dos estudantes. No dia seguinte, eu passava para recolher. Criei uma comissão, levantamos todo o recurso para o monumento. Contratei uma escultora francesa. Que é aquele lá no centro da cidade? No centro da cidade. Contratei uma escultora chamada Claudie Duny, francesa, que morava em São Paulo. Ela executou o monumento e nós inauguramos aqui em Natal o monumento com a presença do embaixador Lincoln Gordon, embaixador americano. Famosíssimo embaixador americano. Sim. Que teve uma grande participação na época da ditadura no Brasil. Inclusive, falaram que era o homem que buzinava no ouvido dos presidentes militares do Brasil. Ele tinha uma força extraordinária. Mas um detalhe que eu quero... Vou lhe mostrar. Que Lincoln Gordon veio aqui em Natal, seu convite? Eu vou lhe contar. Quando estabelecemos a inauguração, eu fui aos Estados Unidos. O doutor José Augusto Bezerra de Medeiros, o grande doutor José Augusto, me arranjou a vaga e me deu uma passagem de ida e volta, Brasil, Estados Unidos, Brasil. E eu, por minha conta, viajei, fui a Washington. Em Washington, eu tive uma audiência com o irmão de Kennedy, o irmão mais jovem, o senador Edward Kennedy. Fui a ele, convidei-o a vir a Natal para a inauguração. Ele disse, eu não vou poder ir não, mas meu irmão Bob vai ao Brasil e foi senador e eu também. Vou pedir para que ele inclua Natal. Bob Kennedy foi senador, foi candidato a presidente da República quando foi assassinado. Foi. E Bob veio a Natal, colocou uma coroa de flores no monumento ao irmão John Kennedy. Voltando para a FM, nós estávamos falando do início, você comprou o Nordeste, tinha radicalização política e você conseguiu levar a Nordeste a ter um destaque maior do que tinha quando tinha o comando de Dinarte. Eu digo igual, mas íamos sobrevivendo bem. Já entrevistei várias pessoas, jornalistas, Roberto Guedes, Luiz Almir já aqui, Tertuliano Pinheiro, que ambos falaram que tiveram oportunidades na imprensa através das suas mãos. Todos citaram, inclusive Tertuliano e Luiz Almir falando das oportunidades que teve na Nordeste, que foi onde começaram aí na imprensa. Eles participaram de maneira expressiva. Nunca causaram problema, né? Não. Luiz Almir nenhum, né? Não. Filito, qual foi o segredo? Você comprou o Nordeste nos anos 70 e você começou o projeto da FM Nordeste, que levou alguns anos a se concretizar, né? E eu queria que você falasse um pouco hoje da vitoriosa 98 FM, que é embrionária, que é resultado da Nordeste. Eu vou lhe explicar. Quando nós assumimos a Nordeste... Porque você comprou a AM. Exatamente, a AM. Eu me informei muito, comecei a perceber que o rádio da AM começava a perder prestígio. Já no início dos anos 80. Sim, que a grande solução era a rádio FM.
Aí eu fiquei observando e me posicionei, digo, eu vou entrar na próxima onda de FM, eu vou entrar na concorrência. Abriram a concorrência, eu entrei na concorrência. Agora veja como a vida é curiosa. Entramos na concorrência da Rádio FM. Eu concorria com quem? Com a Luiz Alves, que era ministro do governo Sarney, e com o Zé Agripino, que era governador do estado. Era praticamente impossível, era uma piada. Os meus amigos me gozavam, era uma piada. Mas a vida foi para lá. Eu era vice-presidente nacional do PTB. Aloysio fortíssimo, ministro e amicíssimo dele. Mas escuta esse fato, tá, que você está me provocando, eu vou lhe dar os detalhes. Aí então, chance zero, mas na luta. Aí então, na época, eu tinha muito trânsito em Brasília, eu me dou muito com o Delfim Neto. Às vezes eu almoçava com o Delfim no gabinete dele e tudo. E na vice-presidência, eu recebo uma ligação do Delfim. Chego em casa, tinha em cima da minha cama, tinha um papel da empregada dizendo, de Brasília ligaram, o ministro Antônio Carlos Magalhães pede para ligar para ele a qualquer hora. Era 2 horas da manhã. Naquela época eu falei, aí eu peguei, mas liguei. Quando liguei, eu atendi uma voz feminina, aí eu disse, por favor, me desculpe. Não, senhor, é o senhor Filinto Rodrigues? Momentinho, o ministro vai falar com você. Aí eu entrei. Pois não, ministro. Só, olha, doutor Filinto, eu queria falar com o senhor, está no exercício da presidência do PTB, eu gostaria de ter o PTB na Bahia. Eu digo, pô, não, vamos verificar, vamos ver, está certo e tal. Ele disse, o Delfim ligou, o ministro Delfim tinha me ligado, eu não tinha me alcançado, mas eu sabia que ligou, senhor, não disse que não tinha falado com ele. Aí fui me deitar, de manhã acordei, liguei para Delfim. Digo, ministro, ele disse, não, filho, então ele está querendo o PTB na Bahia, é muito importante e tal. Aí, Antônio Carlos Magalhães era uma pessoa de expressão nacional, tinha força na Bahia, e eu parto para Brasília para tratar das tratativas. Quando chego lá, pego o Gastone Henrique, que era o líder do PTB na Câmara, deputado da Gastone, digo, você lembra dele? Claro. Aí Gastone, eu contei, filho, não, filho, o ministro, como é o nome, o ministro de Vocista, como é o nome dele? É o ministro... Bom, nós só tínhamos, um senador, aliás, de Vocista, era senador, não me recordando, mas veja bem, aí então, eu sabia que o único senador que nós tínhamos, senador pelo Rio de Janeiro, mas nascido na Bahia, era contra a entrega do PTB ao Grupo Magalhães. Ao Grupo Magalhães. Aí eu vou ao senador, vou lá, ele recebe, senador, eu vim falar com o senhor é o único senador que nós temos, para nós entregar. Eu fui procurado, eu contei a história toda. Ele disse, eu sou contra a entrega. Aí saí, Gastone, você está vendo, Felipe? Ele não concorda, não. Mas me chamou a atenção. Antônio Carlos, primeiro, tinha expressão. Fortíssimo. Fortíssimo. Segundo, trazia 3 ou 4 deputados federais, vários estaduais e alguns prefeitos e vereadores. Enquanto que Antônio Carlos era um sobrinho dele, que era estava na Bahia, residia na Bahia. Tomando conta do partido. Tomando conta do partido. Aí eu cheguei no Brasil na segunda-feira, terça, quando chegou na quinta-feira, eu chamei Gastone, vamos, senador, eu vou comunicar. Ele, filhinho, você não vai fazer isso, não. Eu digo, vou. Aí fomos, eu e Gastone. Ele me recebeu. Aí eu digo, senador, eu vim conversar com o senhor, porque tem tantos deputados, não me dei todos os detalhes. Aí ele disse, eu vou entregar o PTB. Ele disse, veja o desprezo com que ele me tratou. Ele disse, quem se responsabiliza por isso? Eu disse, eu que estou no exercício da presidência. Isso eu quero dizer que eu deixo o partido se for entregue a Antônio Carlos. Tá bom, senador. Muito obrigado, me despedi dele, saí, aí gastou, disse, você não vai... Eu digo, vou entregar. Passei no PTB, mandei bater a criação do diretório provisório do PTB e fui para Antônio Carlos Magalhães. Fui para Antônio Carlos Magalhães, cheguei lá, ele me recebeu muito bem. Isso é um bastidor importante da política nacional, inclusive. Sim, aí cheguei, entreguei, ele me recebeu muito bem. Eu tinha estado com ele como diretor do Ministério da Educação, ele governador, eu tive com ele uma vez, mas ele não se lembrava de mim, é claro. Eu me lembrava dele, ele não lembrava de mim. Ele foi muito simpático, muito agradável e tudo. Aí eu saí de lá, ia para o hotel para pegar minha bagagem para o aeroporto, ele mandou o carro dele com um assessor me levar. No caminho, aí foi onde nasceu a Rádio 98 FM. No caminho, eu disse, veja como a vida é curiosa. Eu estive hoje com o senador e ele se colocou à minha disposição e perguntou se eu tinha algum assunto no Ministério. Eu disse que não, eu tenho um assunto no Ministério. Disse, o que é que o senhor tem? Eu digo, eu estou concorrendo ao FM. Está concorrendo? Então, embora para Natal. Sexta-feira, vim. Quando foi segunda-feira de manhã, estou lá em casa, o telefone toca. Dona Rária, secretária de Antônio Carlos Magalhães.
Doutor Filinto, já. Doutor Filinto, pois não. O ministro quer falar com o senhor. Aí, pois não. Ô, ministro, tudo bem? Tudo certo com o PTB? Tudo certo. Mas, doutor Filinto, como é que o senhor tem está numa concorrência no meu ministério e não me diz? Eu digo, ministro, porque é um inconveniente. Eu estou concorrendo com a Luiz Alves, que é ministro, como o senhor, e com o Zé Agripino, que é governador. Ele disse, eu vou comunicar ao Sarney que a rádio é sua, e me deu a rádio. Essa é a história. Aí você conseguiu a FM Nordeste. Consegui a FM Nordeste. E passou algum tempo para implementar. Sim, fomos... Surgiu como Nordeste, depois pegaram a bandeira da Antena 1. Antena 1, tem uma história, né? E em 98 resolveram ir atacar no segmento popular. Exatamente. E hoje é líder da audiência. Pela pesquisa somos. E foi pioneiro no jornalismo noturno, né? Também. No horário das 18 horas, criando o Repórter 98. Repórter 98. Há quantos anos já no ar, Felipe? Eu acho que tem... A rádio tem 30 anos, ela deve ter uns 20 anos. O Repórter já tem 20 anos? Tem. Muitas polêmicas no Repórter, você passou a ser referência, hoje é no interior do estado, o Repórter 98, ele é sinônimo de credibilidade. E nesses anos todos, Felipe, algum perrengue por causa do jornalismo? Não, porque nós fazemos, modéstia à parte, com equilíbrio. E nós temos o privilégio de ser a única rádio do Rio Grande do Norte que opera com 30 kW de potência. As outras têm 10 ou 5. Isso nos coloca em 147 municípios do Rio Grande do Norte. Você pode sair de Natal e ir até Pau dos Ferros ouvindo a Rádio 98, por conta da potência. Isso nos dá uma responsabilidade grande, porque num estado com limitações econômicas que nós temos, a população não tem condições de comprar mídia impressa, jornal, não tem condições de ter televisão. O rádio é a grande comunicação. Mesmo nos Estados Unidos, que é o país da comunicação, o rádio lá é mais importante que o rádio no Brasil. Qual o segredo para ter acompanhado, Felipe, todas essas mudanças na comunicação radiofônica? Qual o segredo, para a gente finalizar? Olha, eu não sei como lhe responder essa sua pergunta, mas eu digo assim, eu acho que fazer a coisa com amor, com entusiasmo, com dedicação, seguramente as possibilidades de êxito são bem próximas. Queria lhe agradecer e você que está nos assistindo no Cara a Cara com BG, agradecer você também pela companhia, pelo destaque que o programa tem tido aí nas manhãs de sábado e voltamos aí na semana que vem com o Cara a Cara com BG.